Bom dia, prezados ouvintes. Sou Edson Ramos de Siqueira, palestrante, escritor espírita de Botucatu, estado de São Paulo. Essa é minha 14ª participação nesse programa espírita e ao longo desse tempo venho abordando a questão do suicídio inconsciente. Termo criado por André Luiz e explicado de uma forma muito clara por ele na obra Nosso Lar, de Chico, psicografada por Chico Xavier, na qual ele mostrou de uma forma muito prática o que aconteceu com ele antes, durante e após a desencarnação. No último programa, eu coloquei questões inerentes ao livre-arbítrio, exaltando, destacando a importância dele em tudo aquilo que acontece conosco, na própria determinação do nosso destino. Nós precisamos assumir essa questão. Nós não somos como robôs previamente programados. Se assim fosse, pois o livre-arbítrio não existiria. Nós seríamos verdadeiramente autômatos. Então, compreender e interiorizar o significado profundo do livre-arbítrio é essencial para a aceleração do nosso processo evolutivo espiritual. Eu lerei para vocês agora um trecho da obra Depois da Morte, de Leon Denis, grande filósofo do Espiritismo, que sempre nos coloca de uma forma profunda, até poética, porém compreensível, questões essenciais, fundamentais para a nossa reflexão. Então eu inicio essa leitura dizendo: no estado de humanidade, a alma atingiu a liberdade moral. Seu raciocínio, sua consciência desenvolvem-se cada vez mais, à medida que percorre sua imensa jornada. Colocada entre o bem e o mal, compara e escolhe livremente. Esclarecida através de suas decepções e seus males, é no meio das provas que sua experiência se forma, que sua força moral se tempera. A alma humana, dotada de consciência e de liberdade, não pode degenerar na vida inferior. Suas encarnações se sucedem até que tenha adquirido esses 3 bens imperecíveis, alvos de seus longos trabalhos, quais sejam a sabedoria, a ciência e o amor. Sua posse liberta-a para sempre dos renascimentos e da morte e abre-lhe o acesso à vida celeste. Pelo uso de seu livre-arbítrio, a alma fixa seus destinos
prepara suas alegrias ou suas dores, mas nunca, no decorrer de sua marcha, na prova amarga como no meio da ardente luta da paixão, nunca os socorros do alto lhe foram recusados. Por mais que se abandone a si mesma, por mais indigna que pareça, desde que desperte sua vontade de caminhar pelo caminho reto, a via sacra, a providência a ajuda e sustenta. A providência é o espírito superior, é o anjo que vela sobre o infortúnio, é o consolador invisível, cujos fluidos vivificantes sustentam os corações acabrunhados. É o farol aceso na noite para a salvação daqueles que erram no mar tempestuoso da vida. A alma é criada para a felicidade, mas essa felicidade, para apreciá-la no seu valor, para conhecer-lhe o preço, deve ela própria conquistá-la e, para isso, desenvolver livremente as potências que nela estão. Sua liberdade de ação e sua responsabilidade aumentam com sua elevação, pois quanto mais se esclarece, mais pode e deve conformar o jogo de suas forças pessoais às leis que regem o universo. Ora, se há males que a inteligência humana tem o dever de afastar e de destruir, por exemplo, aqueles que provêm do meio terrestre, há outros inerentes à nossa natureza moral, que só a dor e a compreensão podem dominar e vencer. Tais são os nossos vícios. Vejamos, esta abordagem ressalta a importância de nós trabalharmos o interior, de nós refletirmos sempre, de nós exaltarmos ou fazermos transparecer a vontade de verdadeiramente nos transformarmos, evoluirmos sob a ótica espiritual, que é a única razão de estarmos reencarnados nesse planeta de provas e expiações, mais uma vez, só para trabalhar a nossa evolução. Entendamos que tudo aquilo que nos cabe fazer, as nossas obrigações no trabalho, na família, as nossas relações, a nossa convivência humana nos diferentes locais que possamos estar, estaremos sempre em laboratórios da aprendizagem do amor, que identifica a evolução. Evoluir espiritualmente é aprender a amar. E a aprendizagem é na prática. A aprendizagem real é na prática. Por isso é muito difícil estarmos aqui realmente reencarnados. Porque estamos numa escola do mais alto nível. Consequentemente,
as lições que aprendemos são difíceis. Por isso que a vontade é fundamental. Mas para termos vontade é preciso que compreendamos o porquê de tudo que nos envolve, de tudo que acontece conosco nesse planeta de provas e expiações chamado Terra. Só existe, repito, reflitamos sobre isso, uma razão para estarmos reencarnados, continuarmos o nosso processo de evolução espiritual. Nada mais. Então, quando nós observamos os vícios de maneira geral, tanto os vícios, diríamos assim, físicos, palpáveis, perceptíveis, como a ingestão de substâncias psicoativas, como álcool e outras drogas, ou mesmo os vícios morais, que são os mais difíceis de serem superados, e tantos outros que poderíamos comentar e comentaremos com o passar do tempo, eles decorrem do desconhecimento da realidade da vida. Então é normal que isso aconteça, porque nós somos espíritos em evolução, nós não somos espíritos perfeitos, estamos longe da perfeição. Então reconhecer os nossos vícios, de maneira geral, é essencial. Reconhecer e acolher e a partir daí iniciar um processo árduo, que demanda muita paciência conosco mesmos, para que sintamos ao longo do tempo transformações reais, não aquelas transformações ilusórias. Então, superamos algo, mas passa um tempo, voltamos àquele mesmo vício, aquele mesmo problema. Então, quando o Leon Denis escreveu no final, da leitura aqui, que só a dor e a compreensão podem dominar e vencer os nossos vícios, por exemplo, é a dor que nós causamos em nós. Não é a dor que é causada por alguém, não é uma dor que foi prevista para acontecer conosco durante o processo reencarnatório. Não. Então nós vamos causando essas dores para nós mesmos e ela muitas vezes tem a sua intensidade elevada. Chega um momento que a gente dizemos para nós mesmos: por que ajo dessa forma? Se isso não muda em nada a minha realidade, não melhora as minhas questões existenciais, não me fazem feliz. Então, muitas vezes, essa dor e a compreensão das razões despertam a nossa consciência. Quando despertamos a consciência e reconhecemos as imperfeições, certamente adquirimos a vontade de iniciar um processo de reversão dessa situação. Pensemos nisso. Numa próxima oportunidade, daremos sequência a partir deste ponto. A responsabilidade que temos conosco mesmos, em função do livre-arbítrio ser uma lei divina. Que a paz de Jesus e de nossos superiores espirituais possa nos envolver sempre. Um bom dia a todos.